Glória a Deus. Vamos fazer um momento de oração para nós entrarmos na palavra, para que Deus venha, através do seu poderoso evangelho, agir em nossas vidas. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo momento do louvor, onde, ó Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e cantamos as tuas maravilhas. Pai amado, agora chegamos no momento também, ó Pai, da palavra, Senhor. E nós bem sabemos, ó Pai, que o homem só consegue compreender o Santo Evangelho se o Teu Espírito agir nele. A nossa oração, então, ó Pai, é para que o Teu Espírito me capacite a pregar. E também, ó Deus, capacite a cada um, ó Deus, a cada um que aqui está, para que o Senhor seja sobre todos e para que a glória seja somente de Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos pregando a carta de Romanos, nós estamos louvando a Deus por esse privilégio que nós temos, e nós sempre estamos falando isso porque, de fato, é um privilégio estar em uma igreja onde o Evangelho é pregado, onde o Evangelho é ensinado, onde nós podemos alimentar as nossas almas e onde nós podemos também alicerçar cada vez mais a nossa fé. No culto passado, nós vimos que nós somos chamados ao sofrimento, e nós vimos que o apóstolo Paulo nos mostra que os homens do passado sofreram por amor de Cristo. E no culto de hoje, na pregação, nós vamos dar um passo a mais na carta de Romanos. Hoje, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 21. E pela misericórdia de Deus, nós iremos então extrair do texto a doutrina que se encontra nele. E é maravilhoso podermos fazer isso com cautela, pois nós sempre estamos falando que é os detalhes de cada palavra, de cada expressão, é que faz nós nos deleitarmos no Evangelho e mergulharmos cada vez mais profundo nesse oceano e tirando os medos que nos cercam de conhecer a Deus, de conhecer o seu Evangelho. Então, para isso, amados, é maravilhoso. Então, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo faça com que essas verdades cheguem em nosso coração. Amados, novamente, estarmos reunidos em torno da palavra, realmente estarmos reunidos como o corpo de Cristo, que é a igreja, para juntos meditarmos no Santo Evangelho, nesse Evangelho que é eterno, nesse Evangelho que é de Deus. Não é um Evangelho de criação humana, não é um Evangelho da criação do pastor, mas é uma criação do próprio Deus. Isso é uma mensagem do próprio Deus, uma mensagem eterna, no qual estamos firmados e alimentados. É maravilhoso, amados, é maravilhoso esse privilégio, podermos desfrutar da pregação. E hoje nós iremos então dar a continuidade na exposição da carta aos Romanos, ao qual tem nos feito tão bem, né, amados? A qual tem enchido o nosso coração de uma alegria indizível e de uma alegria eterna. Então você que tem a sua Bíblia,
Abra em Romanos capítulo 5 e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 21. E aí depois nós vamos nos deleitarmos no texto e pedir a Deus que nos guie, pois aqui nós temos doutrinas para ficar muitos dias. E é isso que nós vamos fazer. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Amados, nessa noite, vamos olhar atentamente para o início do versículo 12. Vamos olhar primeiramente para o versículo 12, pois, como já falamos, temos que procurar entender cada expressão que se encontra na palavra de Deus e entender cada expressão de maneira correta, pois isso nos ajuda a compreender o conteúdo da carta aos Romanos, a carta de Paulo para os amados irmãos. Pois bem, vamos então à porção que é: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aleluias. Amados, aqui, agora, o apóstolo Paulo começa a ampliar a mesma doutrina através da comparação de exemplos opostos entre Adão e Cristo, Jesus. E isso é importante, pois o apóstolo Paulo vê Adão e Cristo como homens históricos. E isso para nós tem um peso. Quando nós olhamos e vemos que o apóstolo Paulo está trazendo Adão e está trazendo Jesus como personagens históricos, isso para o cristianismo
é de suma importância. Pois, sendo Jesus Cristo o novo Adão, Paulo nos faz olhar com atenção para esses dois personagens. Pois, ao comparar Adão e Cristo, Paulo tem uma intenção. O que Paulo tem em mente é a desobediência radical de Adão, como também a obediência radical de Jesus Cristo para com Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção, ele faz com que os nossos olhos agora, no momento da carta, se volte para dois momentos históricos. E esses dois momentos históricos fazem parte da mesma história. Pois, quando nós olhamos para Adão, quando nós olhamos ali, nós vemos que Deus disse a Adão: obedeça e viva. E em contrapartida, Deus fala para o seu Filho amado, Jesus Cristo: obedeça e morra. Então aqui nós temos essas verdades. Aqui nós temos essas verdades que caminham juntos. Caminham juntas no decorrer da história. E é importante para nós, e é fundamental, nós conhecermos essa história de Adão da maneira correta. Nós olharmos para Adão e olharmos para Cristo e vermos que tanto a desobediência de Adão foi radical, tanto quanto a obediência de Cristo para com Deus também foi radical. E o grande peso disso está exatamente naquilo que acabamos de falar. Enquanto Adão tinha que obedecer para viver, Cristo teve que obedecer para morrer. Se Adão fizesse tudo perfeitamente, ele viveria. Enquanto que Cristo, seu Filho amado, ao fazer tudo corretamente, cumprir com todas as exigências da lei, ele morreria. Então aqui nós vemos o quanto é fundamental para nós, cristãos, e a importância dessa comparação para o cristianismo. Pois Paulo tem isso muito bem claro e definido em sua mente. Pois essa comparação está relacionada à exposição anterior dos vários benefícios que vêm para aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, como nós falamos, o que nós temos que ter em mente, o apóstolo Paulo ele não está, no decorrer da carta, mudando de assunto. Embora aqui vai haver uma nova sessão, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, e a intenção dele de trazer esse exemplo, é exatamente fortalecer aquilo que ele falou no decorrer dos capítulos passados. Por isso que nós sempre falamos que é importante nós termos em mente tudo aquilo que já pregamos aqui. Por isso que é importante nós termos em mente tudo aquilo que nós já pregamos e ouvimos nos cultos passados. Pois uma coisa vai encaixando na outra, como uma corrente de ouro. E para nós termos essa corrente é uma segurança, pois o apóstolo Paulo ele consegue de maneira muito bem clara e definida trazer essas verdades para nós. Pois se o propósito da vinda de Cristo era redimir-nos da calamidade em que Adão caiu, e não somente Adão, mas consigo junto
toda a sua prógene, toda a sua prole, nós temos que entender esse fato histórico de maneira correta. E talvez aqui seja a doutrina onde a igreja atual mais se distancie da doutrina bíblica sobre a queda de Adão. Alguns têm uma visão totalmente rasa e superficial de um assunto tão importante e sério como esse, como a queda. Alguns acham que a queda de Adão foi apenas um simples tropeçar de pernas, onde Adão não sofreu nenhum dano. Alguns acham que foi apenas um resvalar de calcanhar e nada mais, que logo Adão se levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Amados, é triste, porém é sério que muitos cristãos acham que a queda de Adão foi somente isso. E isso é terrível, pois se as pessoas acham que a queda de Adão foi apenas um simples e despretensioso tropeçar de pernas, isso é a ruína da igreja. Pois nós bem sabemos que é óbvio que não foi isso que aconteceu. A queda de Adão, ela foi profunda. A queda de Adão, amados, mexeu e afetou toda a criação. A queda de Adão, o pecado de Adão, o pecado original. É interessante que a igreja atual desconhece o que é o pecado original. E por desconhecerem a queda de Adão e a consequência dessa queda, as pessoas têm uma visão muito rasa. Elas nem sequer sabem o quanto a queda de Adão afetou o planeta Terra, por exemplo. A Bíblia diz que todo planeta geme e chora, esperando a redenção dos santos. Mas a queda de Adão afetou toda a criação. E não bastasse toda a criação ser afetada, também afetou a raça humana profundamente, de forma que mexeu com todas as partes do ser humano, não somente com o seu corpo, mas também o seu desejo, a sua vontade, o seu intelecto, tudo aquilo que o ser humano é. E é impressionante como a igreja atual não observa isso. Amados, é triste você chegar para um cristão da atualidade e perguntar a ele sobre a queda. O que ele sabe de fato sobre a queda? Muitos sabem tão pouco ou sabem quase nada. E é devido, amados, esse descuido, esse desconhecimento sobre essa doutrina fundamental, que eles acabam abraçando tudo aquilo que vai contra o ensino bíblico. É por isso que a maioria das igrejas e a maioria dos cristãos acabam abraçando a biologia, a psicologia e o humanismo secular em relação à visão ao homem. Todo ensino que tem uma visão distorcida da Bíblia. É por isso que a biologia, a psicologia e o humanismo secular faz tanto sucesso na nossa geração dentro das igrejas. Tudo porque a igreja desconhece esse assunto. É um assunto estranho, é um assunto avesso, é um assunto que não prende a atenção dos cristãos como deveria prender.
A igreja deveria passar mais tempo meditando sobre isso, sobre qualquer outra coisa. A igreja deveria passar mais tempo falando sobre o pecado do que sobre outras coisas, coisas fúteis. E é triste, como nós falamos, se nós fizermos uma pesquisa hoje e perguntarmos aos cristãos da atualidade, muitos não saberão dizer o que foi a queda, quais as suas consequências, quais de fato foram as consequências, não somente no mundo, na criação, no planeta Terra, mas também quanto no homem. E é por isso, amados, que nós falamos. É por isso que, aos poucos, a biologia, a psicologia, o humanismo secular, que tem como base o ateísmo, que tem como base negar Deus, estar dentro da igreja. Isso é triste, isso é assustador, isso é aterrador, amados. É importante para nós compreender. É importante para nós compreender onde o homem estava no início da criação e qual era a sua posição e onde ele se encontra agora. Pois só assim conseguiremos enxergar a horrorosidade da queda e a sua profunda consequência no homem. E é estranho que, como já falamos, saber que os cristãos da nossa geração sabem tão pouco sobre essa doutrina, sobre esse assunto tão importante para a igreja. Deve ser por se tratar sobre o pecado. E quando nós vamos falar sobre o pecado, as pessoas logo detestam, logo dão de ombro. Tudo que elas querem é não falar sobre o pecado. Fale sobre qualquer outra coisa, mas por favor, não me fale sobre pecado. Não me fale sobre o pecado original. Fale sobre palavras motivacionais. Fale para mim sobre palavras de autoajuda. Fale comigo sobre palavras de incentivo. Mas não me fale sobre o pecado. Os homens já sofrem tanto. Os dias dos homens são tão cansativos. Por que, mais uma vez, enfadarmos os homens falando sobre o pecado? Não é mais fácil nós enchermos uma igreja? Não é mais fácil nós enchermos uma igreja falando sobre autoajuda, sobre palestras motivacionais? Não é mais fácil nós enchermos a igreja e colocarmos um humorista para fazer stand-up comedy? Não é mais fácil nós fazermos uma sessão de músicas? Não é mais fácil nós fazermos uma sessão de qualquer outra coisa do que falar sobre o pecado? É sério, pregador? É sério que tudo que você tem a nos falar nessa noite é sobre o pecado? É sério que não há nada mais importante que você possa colocar aí no seu sermão? Não há. Sabe por quê? Porque o evangelho é importante para essa geração. Eu sei que as pessoas detestam. E sabe por que elas detestam falar sobre o pecado? Porque falam daquilo que elas falam daquilo que elas são. Então, quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos, nós colocamos diante das pessoas um espelho.
E o espelho é o que o apóstolo Paulo faz aqui. E ele faz isso muito bem. Pois quando somos confrontados pelo Evangelho, assim como o apóstolo Paulo está colocando essas doutrinas, logo não gostamos do que o Evangelho nos revela. Pois colocar o Evangelho diante do pecador, expor ele, explicá-lo de maneira profunda, o que estamos fazendo é como se colocássemos um espelho diante do pecador. E que Cristo nos ajude a olhar para esse espelho. E o que o espelho faz? A função do espelho é somente uma. Se você se colocar de frente de um espelho, não importa o que você diga para ele, ele só vai refletir uma imagem fidedigna de você. Você pode se colocar na frente do espelho e falar: como eu estou magro. Se você estiver gordo, não importa o quanto você fale, o espelho ele vai ser fidedigno. Ele vai mostrar para você que você está gordo. Se você estiver com o cabelo desarrumado, não importa o quanto você fale para o espelho que o seu cabelo está arrumado, se você não arrumá-lo, o espelho vai ser fidedigno e vai falar para você que seu cabelo está desarrumado, porque ele apenas reflete aquilo que você é. Agora deixa eu falar uma coisa mais profunda. Se um adúltero está diante de um espelho, o que reflete ali é a imagem de um adúltero. De um mentiroso, a imagem de um mentiroso. De um rebelde, a imagem de um rebelde. Não importe o que você fale, o espelho sempre irá refletir uma imagem fidedigna sua. E é isso que os homens detestam quando estão diante do Evangelho. Porque nós estamos diante de uma sociedade e diante de uma geração que não suporta a verdade. Nós estamos diante de uma geração que não suporta ouvir a verdade. É por isso que as pessoas ultimamente têm diluído o Evangelho. É por isso que nós estamos vendo as pessoas misturar o Evangelho com o humanismo secular. É por isso que as pessoas têm diluído o Evangelho com mensagens de autoajuda, de autoestima, mensagens motivacionais. Porque quando o pecador ouve essas coisas, não é o Evangelho. Aí eles amam, aí eles adoram, aí eles saem do culto pisando em nuvens, porque eles ouviram tudo aquilo que eles queriam ouvir. É a mesma coisa quando está diante de um espelho. O Evangelho, ele reflete exatamente aquilo que você é, ele revela exatamente aquilo que você é. E essa é a nossa função como pregadores do Evangelho. E é por isso que nós temos que ter uma visão correta da queda de Adão. Pois a queda afetou o homem em todos os seus sentidos. E é por isso que devemos passar mais tempo pensando sobre a queda, refletindo sobre a queda, e entender de fato o que a queda fez com nós. Pois o homem foi afetado de várias maneiras e em todos os sentidos. É por isso que nós aqui usamos a expressão da doutrina da depravação total do homem, que não pertence a João Calvino, mas é uma expressão que descreve seu ponto de vista, e isso é importante.
contém em si uma ambiguidade infeliz. Muitos dos que se expõem pela primeira vez a essa terminologia supõem ser este o seu significado. Calvino ensina que todos os pecadores são tão completamente maus quanto podem ser. Mas Calvino nega expressamente essa ideia. Reconhecia que em cada época existem pessoas que, guiadas por natureza, se empenham pela virtude durante toda a vida. Ele sugeriu que tais pessoas, embora haja lapsos em sua conduta moral, possuem caráter recomendável, conforme o ponto de vista humano. Por meio do próprio zelo de sua honestidade, elas têm dado provas de que há alguma retidão em sua natureza. Ele foi mais além. Esses exemplos parecem advertir-nos contra o sentenciarmos a natureza do homem como totalmente corrupta. Porque alguns homens têm, por seu impulso, não somente sido excelentes em obras notáveis, mas também se comportando de maneira honrosa durante a vida. No entanto, Calvino prosseguiu, afirmando que isso, na verdade, remete-nos à direção contrária. Antes, deve ocorrer-nos que, em meio a esta corrupção da natureza, há algum lugar para a graça de Deus. Não a graça que purifica essa natureza, e sim a que restringe interiormente. Nessa altura, Calvino estava descrevendo o que os teólogos chamam posteriormente de graça comum. A influência restringente da parte de Deus, que mitiga os efeitos do nosso pecado e capacita até as criaturas caídas a manifestarem, nunca com perfeição, mas sempre de modo débil e gravemente prejudicado. A imagem de Deus, que ainda faz parte de nossa natureza humana, embora tenha sido maculada pela queda. Em outras palavras, a depravação é total no sentido que afeta todas as partes do nosso ser, não somente o corpo, não somente as emoções, mas igualmente a carne, o espírito, a mente, as emoções, os desejos, os motivos e a vontade, juntos. Então essa é a visão correta. A queda afetou todas as faculdades humanas, no mais profundo. Essa é a visão que nós devemos ter. Não somos tão maus quanto podemos ser, mas isso acontece apenas por causa da graça restringente de Deus. Nós mesmos somos totalmente corruptos, porque de uma maneira ou de outra, o pecado contamina tudo que pensamos, desejamos e fazemos. Portanto, nunca tememos a Deus de maneira como deveríamos, nunca o amamos como deveríamos e nunca lhes obedecemos com um coração completamente puro. Isso era o que significava depravação total para Calvino, e é isso que nós trazemos para cá. É essa visão correta da queda no homem, as consequências. E é tão triste olharmos para essa geração e vermos que eles não sabem 1/3 dessa doutrina. É triste vermos que a declaração que nós estamos diante é tão profunda e os homens a desconhecem por completo. O tratado completo de Calvino sobre a depravação humana é um dos seus mais importantes legados, depois da sua obra a respeito da justificação pela fé. E isso é importante porque nós estamos falando dessas duas doutrinas, amados.
Esse talvez seja um dos aspectos mais vitais de seu sistema doutrinário. Ele trouxe esclarecimento a um princípio crucial que caíra em obscuridade durante séculos, desde o conflito de Agostinho contra Pelágio. Pois magnificar o livre-arbítrio humano, ou minimizar a extensão da depravação humana, significa tornar irrelevante a necessidade da graça divina e subverter cada aspecto da verdade evangélica. Por isso, amados, é importante para nós conhecermos cada doutrina que está ligada profundamente com o cristianismo. É importante que a igreja redescubra essa doutrina. É importante que cada cristão novamente tenha contato com essa doutrina da queda e entender de fato o pecado original e as suas consequências, não somente no planeta Terra, mas no próprio homem. Uma vez que uma pessoa assimile a verdade sobre a depravação humana, os princípios controversos e difíceis da depravação se encaixam em seu devido lugar. A eleição incondicional, a primazia e a eficácia da graça salvadora, a necessidade da expiação vicária e a perseverança de todos os que Deus redime graciosamente são consequências necessárias desse princípio. Embora, amados, este capítulo não possa ser mais do que uma introdução e um breve resumo da obra de Calvino quanto à doutrina da depravação, podemos ver na maneira como ele lidou com este assunto todos os melhores aspectos do ministério do grande reformador e da sua abordagem da doutrina bíblica em relação à queda. Nisso, vemos Calvino no seu melhor, perfeitamente informado da história da igreja, da filosofia humana e dos melhores aspectos da tradição cristã, mais determinado, resoluta e incondicionalmente a submeter sua mente e ensino à verdade das Escrituras Sagradas. Sua habilidade extraordinária de enfrentar com franqueza assuntos difíceis, explicar de modo simples o seu ponto de vista e sustentar a verdade de maneira bíblica, é visto mais poderosamente ou apresentada com mais excelência em seu tratado marcante a respeito da depravação total. E isso para nós, amados, é importante. É importante entendermos a doutrina do pecado. É como nós falamos, é um assunto que não dá ibope, é um assunto que não desperta e não brilha nos olhos das pessoas. É um assunto que as pessoas, quando nós falamos pessoas, nós estamos falando das igrejas, detestam. Agora vamos, amados, mais uma vez olhar para o texto dessa noite. E antes de prosseguirmos para a doutrina, devemos nos atentar ao princípio do versículo que diz, portanto. Olha o que diz o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, após ter terminado o primeiro tema, no fim do versículo 11, agora o apóstolo Paulo toma um novo tema, que ele introduziu com as palavras em algumas versões, pelo que ou por conseguinte. E na versão que estou lendo, portanto, esses termos sugerem uma ligação com o que vem antes. Não é bastante, espero mostrar que temos aqui um importantíssimo ponto de transição,
quer dizer que precisamos passar algum tempo considerando a expressão portanto, ou por conseguinte. Isso, amados, envolverá uma boa dose de pensamento. E precisamos obedecer aqui a exortação de Pedro, que diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede. No manejo que faremos de que se pode dominar a mecânica da interpretação, teremos que fazer isso, pois de outro modo não estaremos capacitados a apreciar como devemos as reais riquezas dessa nova seção da epístola. Quando consideramos os versículos anteriores, amados, podemos saborear, desfrutar com prazer as graciosas declarações concernentes ao amor de Deus por nós. Tivemos um gozo de contemplar esse amor em seus vários aspectos. Essa atividade é puro prazer para os santos, para aqueles que amam a palavra de Deus, mas nem sempre podemos ter isso. É certo ter gozo, porém não podemos viver disso. Não se pode levantar um edifício sem erigir um andaime. É absolutamente essencial. Para chegarmos às grandes e emocionantes doutrinas, temos que primeiro lutar com o problema de exegese correta. Muitas vezes, a negligência nisso foi a causa de heresias. Envolve trabalho duro, amados. No entanto, é essencial e é sempre gratificante para nós, pois já falamos, os detalhes são maravilhosos para nós quando estamos lendo a palavra de Deus, quando estamos com o texto aberto diante de nossos olhos. Cada detalhe, cada expressão é um saborear para a nossa alma, e não deixamos nada passar despercebido. Sabe quando estamos apaixonados por uma pessoa e cada detalhe dela é lindo para nós? Assim deve ser a palavra de Deus. Você repara no perfume, você repara no penteado, você repara em cada detalhe, em cada detalhe minúsculo. Assim deve ser para nós a palavra de Deus. Devemos olhar cada detalhe dela, pois, como já falamos, cada detalhe da palavra são maravilhosos. Somos de imediato, amados, confrontados pela questão da exata significação do uso da expressão por conseguinte, ou portanto, porque o apóstolo Paulo faz uso dela neste ponto, quando vai ocupar-se de um novo tema. O termo por ele empregado também pode ser traduzido pela palavra portanto. E é essa que estamos usando aqui na nossa versão. Este problema tem deixado inquietos não somente os leitores comuns da Bíblia, mas também os comentadores desta epístola, e tem levado a muito desacordo e discussão. Alguns podem ser tentados a dizer: será que isso realmente importa? Os detalhes? Será que olhar uma palavra realmente faz importância? Será que eu poderia ler a Bíblia desatento, que não teria nenhum problema? Será que quando o apóstolo Paulo usa a palavra portanto, tem algum valor? Alguns podem, amados, ser tentados a dizer isso. Por que não vamos adiante com a interpretação? Por que não já avançamos? Por que já não olhamos as doutrinas? Por que já não fazemos isso? Por quê? Por que já não vamos diretos à doutrina? Por que não avançamos? Por que não corremos no texto?
Porque toda vez você fica travando, por assim dizer, na pregação? Porque você faz com que nós olhemos uma palavra? Porque você faz com que nós olhemos uma expressão? Ora as bolas, porque nós temos que nos importar com uma palavrinha portanto? Por que nós não poderemos ser afoitos? Por que nos aborrecermos em observar uma simples ligação? Amados, não devemos fazer assim com a palavra de Deus. Não devemos ser afoitos ao lê-la, pois ali estão tesouros eternos. Minha esperança é que poderei mostrar que a ligação é de fato muito importante. E muitos leitores passam desapercebidos. E não somente leitores, muitos pregadores. Vocês não entenderão realmente as epístolas paulinas se não entenderem a maneira de funcionar da mente do apóstolo Paulo. E a razão pela qual ele diz algo onde ele o diz. E quando diz. E não em algum outro ponto. Por que o apóstolo Paulo usou portanto aqui e não acolá? Por que ele usou pois bem lá e não aqui? É essas coisas que nós temos que ter em mente, amados, para entendermos a epístola, para entendermos. Em todo caso, é pouco inteligente passar por uma expressão como por seguinte ou portanto e simplesmente saltar ela por cima, sem pensar sobre. Amados, quando um homem, como o apóstolo Paulo diz, por conseguinte, ou portanto, esse homem, ele tem algum motivo para isso. E deixar de fazer perguntas a fim de descobrir esse motivo é um insulto ao escritor que estamos lendo. Deixa eu te falar algo que irá te ajudar com certeza quanto ao método da leitura bíblica. Quando você estiver na sua casa, lendo a Bíblia, estudando ela, se vocês querem realmente desfrutar com prazer a leitura da Bíblia e seu estudo, sempre façam perguntas a elas. Assim, quando Paulo diz por conseguinte ou portanto, pergunte por que ele diz isso, com que propósito e objetivo ele o diz aqui. E depois, é claro, procure a resposta, amados, no texto. E vocês então verão quão prazerosa será a leitura bíblica. Agora, amados, devemos olhar o texto novamente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, notamos que a expressão portanto não é sem valor, e nem uma expressão vazia em si mesma, como acabamos de falar, pois se um homem, como o apóstolo Paulo, diz algo, é importante. Então o que ele está querendo nos mostrar aqui é uma comparação importantíssima. O apóstolo já havia nos falado sobre a depravação total da raça humana anteriormente, em outro capítulo, e de como fomos justificados pela fé somente. Agora, devemos fazer a pergunta: o que terá levado o apóstolo Paulo a introduzir neste ponto esta passagem sobre Adão e a sua comparação de Adão com o Senhor Jesus Cristo? Como também a nossa relação
com ambos os personagens. Eis as perguntas que se devem fazer. Esta sessão teria alguma relevância com relação ao argumento geral da Epístola aos Romanos? Se tem, qual é? Esta sessão segue-se naturalmente do que acabou de ser dito? Ou é outra partida inteiramente nova? Acrescentamos a estas uma pergunta final. Se esta nova sessão é sequência do que foi dito antes, segue-se-á disso de maneira geral, de todo o argumento prévio, ou estaria ligado unicamente ao que acabou de ser dito no contexto anterior imediato? Amados, essas duas explicações são possíveis, e nós devemos sempre fazer essas perguntas ao ler a palavra de Deus. Poderíamos argumentar no sentido de que, tendo terminado a sua grande exposição sobre a doutrina da justificação pela fé e a sua consequência, o apóstolo vai adiante e expõe a maior dedução tirada dela. Ou poderíamos dizer que a conexão é mais local e imediata, com o que ele disse no versículo 9 e 11. Qual será? Sugiro-lhes que ambas ideias estão corretas. Os versículos 12 e 20, um tem uma imediata ligação com os versículos 9 e 11, e ao mesmo tempo só podem ser real e plenamente entendidos à luz de tudo que o apóstolo diz, desde o versículo 16 do capítulo 1. Vocês veem que toda a carta está ligada. Vocês veem a importância de se ler todo o livro. Amados, você vê como é importante o trabalho a qual nós estamos prestando aqui, de trazer uma pregação expositiva e contínua do Evangelho. Vocês veem o quanto é importante estar em uma igreja bíblica. Vocês veem o quão é importante ter um pregador preparado para levar a vocês o Evangelho, aonde vocês podem ter um arcabouço longo e profundo do Evangelho. Veja, o que nós estamos tratando no capítulo 15, do versículo 12 ao 21, arremete ao capítulo 1, os versículos que nós acabamos de falar, 17. Então, amados, como isso é maravilhoso! Em outras palavras, deve-se dar a expressão por conseguinte, ou portanto, o seu devido valor aqui. Em outras palavras, devemos estar sempre lembrados de que a mente do apóstolo Paulo era extraordinariamente lógica. Já falamos sobre isso. É algo que falta aos cristãos da nossa geração. Ler a Bíblia com uma certa lógica. Geralmente Paulo se move de um passo a passo, de estágio a estágio. Em suas cartas há sempre um esqueleto, um esboço, uma estrutura definida do que ele está tratando. E é isso que nós temos feito aqui, dia a dia. Ele não escrevia as suas cartas como algum de nós tendemos a fazer. Não. Pensamos numa coisa que queremos dizer. Já dizemos. Depois fazemos uma pausa e nos perguntamos: será que há mais alguma coisa que eu posso e devo dizer a respeito do que eu acabei de falar? Se vemos que há, inserimos isso. Nada está mais distante do método do apóstolo Paulo, de como ele escrevia as suas cartas, de como ele escrevia as suas epístolas.
Ele pensava com clareza e com lógica, e sempre planejava o que escrevia. E aqui, amados, nós voltamos a falar: nenhuma palavra está na Bíblia porque está. Nenhuma palavra está lá só por estar. Todas as palavras que estão lá foram escolhidas a dedo pelo próprio Deus. E isso é importante. Quando você está diante de um texto bíblico, saiba que cada palavra ali vale ouro. Saiba que cada expressão tem um peso eterno. Amados, não podemos ser negligentes. Não podemos tomar o texto bíblico de qualquer maneira. É por isso que nós devemos ter um amor profundo pelas Sagradas Escrituras. E quando nós estamos ainda diante de um texto, como um homem, como o apóstolo Paulo, amados, devemos nos questionar cada palavra, o porquê ela está ali, qual é o motivo dela estar, para onde ela quer que nós olhemos, para frente, para trás, como ela amarra toda a doutrina. O apóstolo Paulo, amado, sempre apresentava a sua causa e vai à frente e a desenvolve de um passo a outro, de um estágio a outro, e isso é fenomenal. Como veremos nessa sessão, muitas das vezes ele parece esgueirar-se pela tangente, porque alguma coisa o atrai, mas logo volta à sua tese e prossegue firme com o seu argumento. Ele organiza as suas provas e desdobra a sua argumentação. Ele não lança simplesmente os seus pensamentos ao acaso, sem nenhum nexo entre eles. É por isso que nós falamos, as palavras não estão ali por estar. E isso é maravilhoso. E no próximo culto, o que nós vamos fazer? Tendo essas informações em nossas mentes, agora então, nós conseguimos agora ir ao texto, de maneira segura. E então nós conseguimos olhar aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. A nossa ligação com Adão ou com Cristo. Veja o que ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, isso é, por Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E então no próximo culto nós vamos prosseguir dentro do texto, pois agora nós temos base suficiente para adentrarmos. Veja, nunca podemos ir afoitamente nas Escrituras, nunca podemos correr, não temos pressa, pois se corrermos, saltaremos expressões, palavras importantes, e nós não devemos fazer isso. E hoje aqui nós vimos que essa palavrinha, portanto, é muito importante, para que nós possamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, e como ele vai argumentando, e então nós conseguimos entender a sua mente, a sua argumentação, dentro da doutrina da queda. Pois até aqui, nós vemos que uma nova sessão começou, e agora nós vamos olhar para Cristo, e vamos olhar para Adão. E a coisa mais importante que Paulo faz aqui é colocar Adão e Cristo como personagens históricos. E isso fala muito a respeito sobre nós, pois uma verdade deve ser dita: ou você está em Cristo, ou você está em Adão. E isso é uma verdade, amados. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. Aos que estão em Adão, terão as consequências. Aos que estão em Cristo, terão os benefícios. E isso nós iremos então ver no domingo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos deu graça,
o Senhor nos ajudou e até aqui o Senhor derramou sobre nós o teu querer. Obrigado, Espírito Santo, por me capacitar a pregar. Obrigado, Espírito Santo, por capacitar as pessoas a entenderem, para que tudo o Senhor tenha glória. E que no próximo culto, Pai, com todo cuidado, poderemos olhar para Adão e para Cristo e extrairmos as doutrinas para as nossas vidas. Amém, Jesus. Amém.